Fala galera ligada no meu timão. Imagino que vocês, assim como eu, estão super ansiosos para essa final, para esse derby. E hoje a gente veio aqui no Memorial do Corinthians para falar com o Fernando Vanner e poder trazer alguns detalhes sobre essa rivalidade que é o derby e sobre o Campeonato Paulista. E nada mais simbólico do que começar esse vídeo aqui na frente das nossas taças do Mundial, porque a gente tem dois e eles não têm nenhum. Mas antes de falar com o Fernando Vanner, a gente veio dar uma passadinha aqui na sala dos troféus do Corinthians. Esse aqui que tá do meu lado, quase do meu tamanho, é o referente ao Campeonato Paulista de 99. Você provavelmente vai reconhecer ele, referente a derby, por essa foto que vai estar na tela. Uma foto tão simbólica. Eu tenho certeza que muita gente tem essa foto enquadrada em casa. É a foto do Edilson Capetinha fazendo embaixadinhas. Além disso, falando de Campeonato Paulista, todas essas que estão ao nosso redor são taças de quando o Corinthians foi campeão paulista. Inclusive, a gente tem essa taça aqui, que eu tenho certeza que do mais velho ao mais novo, todo mundo vai se lembrar. É a taça do Campeonato Paulista de 2018. A gente disputou lá no Allianz Parque, levamos para os pênaltis, Cássio brilhou. Pô, um derby cheio de polêmica, teve pênalti que foi anulado logo em seguida. Antes da final, teve um treino aberto sensacional lá na Neoquímica Arena, que eu tenho certeza que você lembra, e foi a última final que a gente venceu em cima do Palmeiras. E aqui a gente está com uma taça simbólica do 4º centenário de São Paulo. A taça original está aqui no Parque São Jorge, mas não no Memorial do Corinthians. E é interessante falar de derby e mostrar essa taça, porque a gente foi campeão antecipado em cima do Palmeiras. Mas, sobre essa história, quem vai te contar mais é o Paul Gioli, que foi lá no Museu do Futebol. Mas vocês veem ao longo da nossa programação especial dessa finalíssima que vai ser o derby. Agora a gente está aqui com o Fernando Vanner, que sabe tudo de Corinthians. Você acha que você sabe tudo? Está enganado, porque quem sabe tudo é ele. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre derby, sobre Campeonato Paulista. Para começar já, boa tarde. E eu queria saber, como que começou toda essa rivalidade de derby entre Corinthians e Palmeiras? Saudações corintianas. Para nós é uma honra de falar de derby, falar de história do Corinthians. A rivalidade começou já nos anos de 1914, né, quando o Corinthians jogou com o Torino e a comunidade italiana em peso torceu para o Torino. Então ele sentiu a necessidade de um clube que representasse a colônia italiana na cidade de São Paulo, e nasceu a ideia de fundar o Palestra Itália. E o Corinthians, que era um clube multiétnico, né, que tinha italianos, espanhóis, portugueses, orientais e negros, era o clube do povo. Então os italianos mais conservadores criaram o Palestra Itália e começou a rivalidade, porque logo no primeiro ano eles fizeram uma convocação através do jornal La Fanfula que os italianos que jogassem futebol oficialmente jogassem no Palestra Itália. E isso começou a seduzir alguns jogadores do Corinthians, principalmente nosso grande capitão, o Bianco, a se associar no Palestra, porque naquela época o futebol era associativo. Então o cidadão podia jogar em quantos clubes quisesse. Bastava se associar no clube e atuar como jogador no clube que ele era associado. Então o Corinthians jogava a Liga Paulista, e o futebol paulista estava dividido em dois, né, entre a Associação Paulista e a Liga Paulista. E o Palestra Itália já foi fundado para jogar na Associação Paulista, que era a liga que eles diziam que era um superior, né, por ter o paulistano, por ter o Palmeiras, por ter o Mackenzie. E o Corinthians jogava na liga inferior, né, pelo fato desses clubes da elite não aceitarem um clube varziano. Então o Bianco, ele foi um dos principais jogadores que foi seduzido pelo Palestra Itália. O Francesco Pollitt, o Luigi Fabi, que foi o autor do primeiro gol do Corinthians, também foi para o Palestra Itália. E o Amilcar Barbuí jogou alguns jogos lá, mas voltou para o Corinthians. Então, digamos assim, eles seduziram nossos jogadores através de um nacionalismo, através de um clube que representasse a Itália. E o Bianco se tornou, digamos assim, o grande traidor do Corinthians, né? Porque ele foi o capitão no primeiro título do clube, ele era o grande líder do meio campo do Corinthians. Nessa época o Amilcar Barbuí não tinha ainda
a qualidade técnica que ele passou a ter em 1916. E o Bianco, digamos assim, foi embora para o Palestra Itália e gerou uma certa animosidade entre as equipes, né? Porque quando as ligas se fundiram em 1917, foi o primeiro derby e o Bianco era visto como maus olhos, né, pelo Corinthians. Eles simplesmente tiraram o principal jogador do Corinthians e conseguiram montar um time muito forte, né? E o Corinthians ele vinha de várias lutas, principalmente lutas para se manter no Campeonato Paulista, né? Porque o Corinthians foi muito perseguido, porque o intuito da elite era que o Corinthians acabasse e todos os jogadores fossem distribuídos entre os clubes da elite, né? Mas o Corinthians não acabou, a gente se reorganizou, voltou para a Liga, conseguiu unificar as ligas e enfrentou o Palestra Itália no ano de 1917. Né? A gente perdeu o jogo, né? Depois perdeu o seguinte, e era muito difícil ganhar do Palestra, mas a gente foi fortalecendo o time até chegar no ano de 1919 e conseguir vencer eles pela primeira vez, né? Num jogo oficial. E desde então o derby sempre foi muito disputado, né? Mas além da rivalidade em campo, por muito tempo corintianos e palmeirenses conviveram ali no Pacaembu lado a lado, mas de um tempo pra cá a rivalidade fora de campo entre torcidas também se tornou mais acalorosa. Sabe por quê? Dizer pra gente em que momento que foi essa virada de chave? Na verdade a convivência entre as comunidades sempre foi pacífica, né? As rivalidades eram no âmbito esportivo e político e social, né? Porque era uma luta de classes, literalmente. Depois o Palestra Itália foi se popularizando, né? Através das indústrias Matarazzo, que a grande maioria dos operários que trabalhavam na indústria Matarazzo torcia para o Palestra Itália. E tinha uma ideologia muito forte de ser nacionalista. E o Corinthians sempre foi um time popular, um time de todas as classes sociais, de todas as etnias. E digamos que os clubes tinham uma convivência pacífica, a sociedade tinha uma outra visão sobre o futebol. Não existia um ódio tão latente como a gente vê hoje, né? Os anos foram se passando, né? Os Gaviões da Fiel tinham uma certa amizade respeitosa com a Tupi, né? Que era a torcida uniformizada do Palmeiras. Assim como todas as outras torcidas uniformizadas tinham um pensamento mais politizado, mais ameno entre si. E eu digo que o estopim disso tudo foi a fundação da Mancha Verde, né, que já veio com uma ideologia hooligan, né, que até então não existia entre as torcidas, não existia briga generalizada entre as torcidas de São Paulo, mas eles contam, né, que a torcida da Mancha Verde foi criada para defender a torcida do Palmeiras, no respeito à Mancha Verde, pela forma de torcer, pela forma de atuar, mas existem essas mazelas aí que alguns elementos propagaram e virou uma briga generalizada, né? Depois os Gaviões começou a contra-atacar, digamos assim, e virou um problema que a gente conhece, né? Fico muito triste com essas brigas de torcida organizada que só levam à falência do futebol, à falência da sociedade, né? Porque todo mundo podia assistir o derby, cada um no seu lado, né? Tinha que ser algo folclórico, algo leve. E talvez as novas gerações possam rever isso e as torcidas possam conviver novamente no estádio de futebol. Falando um pouquinho mais sobre personagens históricos, além dos artilheiros de derby, jogadores que mais atuaram, tem algum que a gente pode falar que, por conta do derby, esse jogador ficou marcado no Corinthians? O Corinthians ele tem um poder muito forte, né, no derby, tanto que os 3 principais artilheiros são corintianos, né? A gente pode dizer que o Cláudio é o rei do derby. Nenhum jogador marcou mais gols em cima do Palmeiras como o Cláudio, né, com 21 gols. Logo depois vem o Baltazar com 20 e o Luizinho com 19. Então, nos anos 50, o Corinthians ele era um esquadrão muito poderoso e fazia o Palmeiras de gato e sapato, né? Então, a gente pode colocar que os grandes protagonistas do derby são esses 3 jogadores. O Corinthians sempre foi muito poderoso nesse jogo, sempre foi um jogo muito disputado, né? Essa história que o Corinthians é freguês do Palmeiras é uma das maiores mentiras que existe na história do futebol, né? Eles ganharam alguns jogos pontuais, de uma forma disputadíssima, né? Em detalhes colocados
que para todo mundo ver, é muito pouco, muita pouca vantagem do Palmeiras, né? Tanto que 135 vitórias do Palmeiras contra 131 do Corinthians, sem contar o WO, né, de 1923, onde que eles, digamos, fugiram de campo e o Corinthians foi campeão paulista por WO, né? E esse jogo a gente tinha que contar como vitória, então seriam 132 vitórias do Corinthians contra 135. Freguesia para mim quando você tem 20 vitórias, 30 vitórias a mais que nem a Corinthians e Santos, Corinthians e São Paulo. A rivalidade do Corinthians e do Palmeiras é muito marcada pelo Campeonato Paulista, principalmente, né? É um clássico estadual. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa rivalidade no âmbito do Campeonato Paulista. Na verdade, a vantagem do Corinthians, né? Porque o primeiro título em cima do Palmeiras foi em 1929, um jogo que não era final, mas valia o título. É 4-1 no Parque Antártico. Depois teve o jogo decisivo de 1937, que o Teleco joga machucado e o Corinthians conquista já praticamente o título dentro do Parque Antártico em 37, o primeiro título profissional. Depois tem o quarto centenário, que o empate dá o título para o Corinthians em cima do Palmeiras, né? Não eram jogos de finais, mas eram jogos que valeram os títulos. E a primeira final foi em 74, né, um jogo polêmico, que o Rivelino sofre a falta. E no contra-ataque o Palmeiras faz o gol do título. Depois teve a final de 93, que o Palmeiras ganha do Corinthians com uma pequena ajuda do Bandeirinha, né, que não expulsou o Edmundo num lance absurdo, né. Depois os jogadores do Corinthians perderam completamente a mentalidade do jogo e expulsões, e eles acabaram ganhando de 4-0. Depois teve a final de 95, o Corinthians ganhamos, né? E teve, não falei também de uma final de 36 que o Palmeiras ganhou. É muito equilibrado, né? Depois 90 e 99, o Corinthians conquistou o título, e 2018, todo mundo testemunhou. 2020, outra final que a gente perdeu no detalhe, né? Ali era para ser o tetracampeonato do Corinthians. E agora tem um jogo do dia 27 que vai definir o futuro aí do derby, dessa rivalidade centenária, né, entre Corinthians e Palmeiras. Vou agradecer você aqui pelo tempo e por, baita história, né? Baita aula para todo mundo que tá assistindo aí no meu timão. Então, só agradecer o Fernando. Muito obrigada, viu? Obrigado, é sempre uma honra falar de história aqui pro meu timão, para a nação corintiana. E estamos à disposição, né? Sempre que quiserem vir ao memorial, conhecer a história do Corinthians, todo corintiano, toda corintiana está convidada para ir no nosso museu, né? O preço popular, R$10 a entrada, 5,6. Então é um lugar sagrado aqui, onde que todo corintiano vai aprender sobre o Corinthians de uma forma jamais vista antes. E agora faltou a gente só falar o principal, né? Que é dia de final, então a gente tem que soltar o nosso Vai Corinthians. Vamos juntos, então? 1, 2, 3 e... Vai, Corinthians!